Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo Júnior. Hoje é quinta-feira, dia 4 de junho, e o tema que estudaremos na nossa lição será Fé e História. Nós vimos durante essa semana vários achados arqueológicos que comprovam a existência de alguns personagens mencionados pela Bíblia. Obviamente que a arqueologia só nos ajuda a podermos nos certificar de que aquilo que a Bíblia falou realmente é verdade. Mas é bem verdade também que, a menos que nós gastemos tempo estudando o que a Bíblia fala a respeito desses personagens históricos e como eles se posicionaram em determinados momentos da história, momentos críticos, momentos-chave da história, para poder fazer com que as pessoas do seu tempo pudessem ser abençoadas através daquilo que é o grande plano, o plano eterno de Deus, o plano da redenção, que em cada época teve a sua ênfase. Cada geração teve um papel a desempenhar para que o grande propósito eterno de Deus de salvar a humanidade pudesse ter lugar, pudesse acabar acontecendo. Assim como em cada uma das épocas antigas isso aconteceu, hoje em dia também o Senhor Deus tem um propósito para essa geração, para as pessoas do nosso tempo. E Ele tem buscado pessoas à semelhança daquelas que foram mencionadas na Bíblia, que tenham a possibilidade de poder viver pela fé. E o nosso guia de estudos hoje vai trabalhar o texto de Hebreus, capítulo 11, versos 1 a 40, que é conhecido como a galeria dos heróis da fé. São indivíduos que, como nós, homens e mulheres, que viveram em épocas difíceis, em épocas realmente complicadas, em períodos realmente desafiadores, mas que agiram pela fé. E eu queria, antes de poder mencioná-los, eu queria ler para você um parágrafo que aparece na nossa lição aqui de hoje, que explica o que é fé, porque fé foi o que motivou esses indivíduos a se posicionarem no tempo em que viviam, para que a vontade de Deus pudesse acontecer através deles. Olha o que esse texto diz. Eu achei fantástica essa citação. Fé não é simplesmente uma crença em algo ou alguém, é agir em resposta a essa crença. É uma fé que atua, e isso é considerado como justiça. Esses atos de fé mudaram a história. Cada um desses indivíduos dependeu da confiança na palavra de Deus e agiu baseado nessa mesma palavra. Eu gosto dessa, principalmente da primeira parte. Fé não é simplesmente uma crença em algo ou alguém, é agir em resposta a essa crença. Sabe, o mundo tem precisado de pessoas, sempre precisou, e hoje continua precisando, de pessoas que não apenas têm um conhecimento intelectual a respeito da Bíblia, a respeito de Deus, dos atos de Deus na história, mas pessoas que sejam capazes de olhar para os atos de Deus na história passada, acreditando que esses mesmos atos podem se repetir hoje em dia, se estivermos dispostos a viver pela fé. E fé, volto a dizer, não é apenas um exercício intelectual, é agir em resposta àquilo que nós temos como verdade dentro da nossa mente. E o nosso guia de estudos vai mencionar alguns personagens que viveram dessa maneira, não apenas tinham um conhecimento intelectual a respeito de Deus, mas viveram de acordo com esse mesmo conhecimento que tinham a respeito de Deus. O momento em que viviam era um momento crítico e eles estiveram dispostos a agir, crendo, acreditando que esse Deus que criou todas as coisas é um Deus que age na história e que naquele momento específico queria usá-los. O primeiro mencionado foi Enoque, o sétimo depois de Adão. Esse indivíduo, a Bíblia não fala muito sobre ele, mas o que sabemos a respeito dele está em Gênesis capítulo 5 e ao mesmo tempo em Judas versículo 14, quando nós descobrimos que ele foi o sétimo depois de Adão e que foi o primeiro indivíduo a pregar a respeito da segunda vinda de Cristo Jesus. Esse indivíduo que teve uma experiência fantástica com Deus e já no seu tempo ele começa a pregar a respeito do dilúvio que viria, ao mesmo tempo do Messias que viria, não apenas uma vez, mas duas vezes. Eu costumo dizer que Enoque foi o primeiro adventista do sétimo dia da história, porque ele não apenas guardava os mandamentos de Deus, mas ele era um pregador da segunda vinda de Cristo. Depois, a Bíblia vai mencionar, o capítulo 11 de Hebreus, vai mencionar Noé como um personagem histórico, um tempo desafiador,
toda uma geração que havia se corrompido, havia deixado, assim diz o Senhor, estava vivendo sem qualquer tipo de comprometimento com a palavra de Deus, mas Noé, entre os seus contemporâneos, ele temia a Deus, ele andava com Deus, e Deus, num tempo em que Ele quer salvar a humanidade, está procurando alguém que esteja disposto a viver de acordo com o conhecimento intelectual que tem a respeito de Deus, e encontra Noé, um agricultor, um cara que gostava de plantar uva. Deus chega para ele e fala: vamos construir uma arca para você entrar dentro junto com a tua família e salvar a humanidade. E ele não apenas constrói a arca sem ser um indivíduo dono de estaleiro, sem ter estudado em nenhuma escola de engenharia naval, mas ele constrói uma arca, entra dentro dela e salva a humanidade. Um indivíduo que agiu pela fé. Abraão é outro indivíduo mencionado. Ele, vivendo em Ur dos Caldeus, na região onde hoje se encontra o Iraque, ele é chamado por Deus para sair do meio da sua família e ir para uma terra que Deus lhe mostraria, e que ele seria pai de uma grande nação. Ele já era um indivíduo com uma certa idade, com cerca de 75 anos quando Deus o chamou, e ele acredita na promessa de Deus. Vai ser pai numa idade muito avançada, ele tem 100 anos quando Isaac, o filho da promessa, nasce. Sara, sua esposa, já tinha 90 anos, e ele acreditou, não apenas acreditou, mas ele deixou toda a sua vida lá na Mesopotâmia para poder seguir a vontade de Deus e ir para onde Deus o enviava. Sara, sua esposa, apesar de ter dado muito trabalho para poder acreditar, porque quando ela já tinha os seus cerca de 89 anos, o anjo do Senhor aparece para poder visitar Abraão e diz: olha, ano que vem tua mulher vai estar com um filho nos braços. E ela deu risada, porque como com uma mulher como eu agora com essa idade eu vou acreditar que você é mãe? E o anjo do Senhor, que era ninguém menos do que a segunda pessoa da Trindade Divina, o Cristo pré-encarnado que estava visitando Abraão, disse: e a Sara está dando risada lá atrás da tenda, que eu nesse momento estou vendo ela lá. E como ela deu risada, o nome do menino vai ser Isaac, que significa riso. Mas ela acabou também crendo na promessa do Senhor depois desse momento, e foi mãe aos 90 anos do filho da promessa. José é outro personagem aqui mencionado, também viveu num tempo de grandes desafios, um tempo de fome mundial. Ele é levantado por Deus, passa por momentos tão complicados, dos 17 aos 30 anos, entre outras coisas, é vendido pelos irmãos como escravo, é acusado injustamente de estupro no Egito, vai para a prisão por um crime que não cometeu. A vida dele parece que só ia de mal a pior entre os 17 e os 30 anos, mas Deus o estava preparando até o momento em que ele acaba se tornando o vizir do Egito, o governador do Egito, o segundo no Egito em termos de poder, e acaba preparando o mundo para poder enfrentar aquela pandemia, ou aquele momento de grande fome que estava acontecendo dentro do planeta. Ele vai dizer para o seu pai depois, quando o pai vem ter com ele, fala assim: pai, olha, 2 anos de fome já foram, mas tem mais aí pela frente, tem mais 5 anos que nos aguardam, e se vocês não vierem para cá não vai sobrar ninguém. Deus me trouxe para cá para poder manter viva a nossa família, bem como o mundo. Um homem que creu no Senhor nesse tempo e agiu de acordo com a sua fé. A mesma coisa pode ser dita a respeito de Moisés. Moisés, que foi adotado pela filha do faraó. E Paulo principalmente vai dar a entender, e o Lucas também, quando vai descrever a história de Moisés, através do discurso feito por Estevão, ele vai mencionar que Moisés havia sido adotado pela filha do faraó e que o faraó tinha expectativas em relação a ele. Muito provavelmente Moisés poderia ser o próximo faraó do Egito, mas ele preferiu ser contado entre o seu povo do que seguir uma carreira como faraó do Egito. Se Moisés de repente não tivesse agido pela fé, o máximo que poderíamos ter hoje seria uma múmia do Moisés lá no Egito, em alguma daquelas pirâmides ou daquelas tumbas que foram criadas para o Vale dos Reis. Mas ao invés de uma múmia, nós temos Moisés que está vivo, porque ele foi ressuscitado pelo Senhor Deus, está com Cristo no céu. Raabe, também aqui mencionada, num período em que Israel está para poder conquistar a terra de Canaã, ela faz parte de um povo pagão, e entre o povo pagão, o povo de Jericó, ela é uma prostituta, ela não tem valor social,
mas ela crê na promessa do Senhor Deus, ela esconde os espiões, ela se entrega a Deus e não apenas acaba sendo salva do cerco da cidade juntamente com a sua família, mas acaba se casando com Salmão, que é um dos príncipes da tribo de Judá, e acaba se tornando uma das ancestrais do próprio Cristo. E a lista seria muito mais longa. E eu quero aproveitar para poder dizer a você, fé não é simplesmente uma crença em algo ou alguém, é agir em resposta a essa crença. E hoje o Senhor Deus, Ele está esperando que nós tenhamos a possibilidade de, no nosso tempo histórico. A Bíblia vai mencionar que esses indivíduos, no seu período histórico, nas crises que eles enfrentavam, eles se posicionaram e agiram através da fé. Hoje é a nossa vez de agir através da fé. Hoje é o nosso tempo, nessa geração, o Senhor Deus quer usar pessoas também, como você e eu. Não apenas para termos uma fé intelectualizada, mas uma fé que nos leve a dar passos na direção do que é a vontade de Deus nesse tempo e nessa geração. Eu quero ser esse tipo de homem. Você gostaria de ser esse tipo de pessoa que vai viver para a fé? Repito, fé não é simplesmente uma crença em algo ou alguém, é agir em resposta a essa crença. Eu gostaria de orar pedindo a Deus para que nos ajudasse a sermos esse tipo de pessoa. Senhor Deus, obrigado porque a Tua palavra fala sobre a história de homens e mulheres que viveram pela fé. Queremos hoje, no nosso tempo, na nossa geração, viver dessa maneira. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?